Você já escutou falar sobre inteligência emocional? Você sabia que o nosso sucesso está relacionado a 80% com base neste tema? Há uma frase no mercado de trabalho que nos diz: pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas demitidas por causa dos seus comportamentos. Então precisamos entender que este é um assunto muito sério e nós precisamos estudar e colocar em prática se quisermos ter uma vida bem-sucedida. Talvez você deve estar se perguntando, mas Guilherme, o que significa ser uma pessoa inteligente emocionalmente? Nós precisamos entender que, segundo pesquisas, é um conceito em psicologia que nos ajuda a reconhecer e avaliar as nossas emoções e as emoções das outras pessoas e aprendermos a lidarmos com elas. E aí eu te faço uma pergunta: será que você está sabendo lidar com as suas emoções? Será que você está sabendo lidar com as emoções das outras pessoas? Infelizmente, nos dias de hoje podemos observar muitas pessoas que elas não têm o controle das suas emoções ali e aí elas explodem fácil, ali elas não conseguem obter resultados positivos, satisfatórios, alcançar os seus objetivos, os seus sonhos e vivem uma vida frustrada, às vezes por causa desse pequeno detalhe ou grande detalhe, devido à sua importância. Como eu já disse, segundo pesquisas, está relacionado a 80% do nosso sucesso em qualquer área das nossas vidas. Precisamos entender que todos os dias vamos levantar das nossas camas e vamos lidar com pessoas e pessoas com diversos perfis, pessoas com diversos tipos de temperamentos, gênios, e a gente precisamos aprender a lidar com as pessoas se nós quisermos obtermos sucesso. Às vezes nós já podemos observar dentro das nossas casas, nossos filhos, nossa companheira, o seu companheiro, nós podemos observar que tem características diferentes, que se a gente não aprender a lidar com essas pessoas, será muito difícil ficar diante do mesmo teto, ficará muito difícil nós se relacionarmos com pessoas e haverá pessoas que não vai ter como a gente excluir ou como a gente bloquear, como a gente faz nas redes sociais. Por exemplo, às vezes é seu chefe que é difícil de lidar, às vezes é aquele parente seu que costuma gostar de te visitar, mas você não tem uma boa relação com ele. Pode ser inúmeras pessoas que às vezes você não vai ter essa opção de se afastar, e aí vai entrar a sua inteligência emocional, que você vai aprender a lidar com esta pessoa. E aí eu gostaria que você entendesse a importância deste tema. Podemos observar muitas pessoas não tendo sucesso. Elas fazem um planejamento, mas devido a elas estarem falhando nessa matéria, elas não estão conseguindo obter sucesso. Elas não conseguem se relacionar. Quantas pessoas, por muitas vezes, falando de mercado de trabalho, a pessoa almeja entrar em determinado lugar, trabalhar em determinada empresa. Aí quando ela entra, ela não consegue ter um relacionamento bom com seus colegas de trabalho ou talvez até com seu chefe. E às vezes era algo que, se ela tivesse treinado o seu emocional, pode ter certeza que ela conseguiria até subir de carreira naquela empresa. Quantas pessoas têm dificuldades em fazer as amizades nos dias de hoje, e não é brincadeira o número grande desses tipos de pessoas, nesse perfil, nessa classificação, que elas não conseguem ter uma boa relação com as pessoas. Eu costumo dizer que é normal eu ou as pessoas não gostarem de mim, é normal, 1, 2, 3, mas, por exemplo, a gente estar num ambiente de trabalho, por exemplo, ou em qualquer outro lugar e todo mundo não gostar da gente, pode ter certeza, há algum problema com a gente. Nós precisaremos estudar a fundo este tema para melhorarmos como pessoa, porque às vezes o problema está em nós. Nós temos essa mania que é muito fácil eu e você ficar na zona de conforto e colocar a culpa nos outros. Não, a culpa é do meu chefe, não, a culpa é da minha companheira que não me entende, do meu companheiro, não, a culpa é dos meus pais, não, a culpa é dos meus amigos, não, a culpa é do governo, a culpa é do líder. É muito fácil nós colocarmos a culpa nas outras pessoas quando deveríamos olhar para nós mesmos, deveríamos olhar para a frente do espelho e analisarmos como nós temos agido. Será que diante de uma situação que você não gostou, como é que você tem reagido? Tem pessoas que já explodem, tem pessoas que xingam, tem pessoas que destroem, por muitas das vezes é interessante, tem pessoas que destroem amizades que demorou para se construir, criar raiz, criar uma base, elas destroem em poucos minutos. Infelizmente já aconteceu comigo isso aqui. Eu não vou ser hipócrita diante de vocês. Quase que eu já destruí uma amizade por não saber lidar em determinada situação por causa de conflito. Um super amigo meu. E quando às vezes eu e você estamos cometendo esse erro porque não estamos treinando o nosso emocional. Talvez você possa me dizer, mas não, Guilherme, este é um tema para quem já nasceu com este dom, já nasceu com este talento, mas gostaria de te dizer que ele é treinável, como eu te disse, está relacionado a 80% do seu sucesso.
E aí, qual que vai ser a atitude depois dessa mensagem que você vai tomar? Você vai começar a se aprofundar nesse tema? Você vai começar a pesquisar sobre este tema? Você vai começar a colocar em prática técnicas para que você venha se aperfeiçoar, se desenvolver? Precisamos entender que o nosso cérebro é uma musculatura. Talvez vocês do outro lado aí é uma pessoa fitness, gostam de academia, não tenho nada contra isso. Sou a favor, defendo essa bandeira de fazermos exercícios físicos, porém, muitas vezes estamos também se esquecendo de exercitar a nossa mente. Estudar, ler bons livros, conviver com ótimas pessoas, consumir conteúdos, vídeos, podcasts que venha treinar o nosso cérebro, venha fortalecer, venha gerar uma musculatura forte em nossa mente. Por muitas vezes nós estamos negligenciando isso. E aí nós podemos observar pessoas que por muitas vezes até cometem crimes porque não treinaram a sua inteligência emocional. Como eu disse, tem pessoas que explodem fácil. Às vezes eu e você não sabemos analisar uma situação. Por exemplo, às vezes estamos numa condução, num transporte público, ou estamos na rua, por exemplo, alguém esbarra em você e você já tem aquele emocional super fragilizado, super sensível, a pessoa esbarrou em você, você já quer ir para cima da pessoa, você já quer xingar e você ali nem sabe do motivo. Às vezes a pessoa está com um problema, ela está com a mente em outro lugar, ou às vezes não foi intencional, foi sem querer que ela trombou em você, pisou no seu pé, agiu de uma maneira que você não gostou e você já explode, você já quer ir para cima da pessoa, você já quer resolver. Às vezes eu cito muito exemplo aqui de trânsito, por exemplo, quantas das vezes alguém fecha você no trânsito, você ali não aceita, você tem que sair do carro, você tem que xingar, você tem que ir para cima da pessoa. E quantas situações nós podemos observar nos dias de hoje que sai até morte, e a pergunta que fica é: será que valeu mesmo a pena? Será que valerá mesmo a pena eu e você, como um tema que eu já trouxe aqui nas minhas redes sociais em live, será que vai valer a pena mesmo em algumas situações eu e você não levar desaforo para casa? Tem pessoas que vivem este mantra, esse dito popular: eu não levo desaforo para casa. Mas a minha pergunta é: será que vai valer mesmo a pena? Por muitas vezes vai valer a pena sim, para a gente ter uma noite tranquila de sono, para a gente ter paz no nosso coração. Às vezes vai ser melhor eu e você ser injustiçado, às vezes vai ser melhor a gente tomar uma esbarrada, às vezes vai ser melhor para a gente ficar tranquilo com a gente mesmo. A gente precisa entender, tem pessoas que vivem nessa situação, elas já têm esse hábito, esse costume de querer causar intriga, causar confusão com as outras pessoas. Se eu e você não souber lidar, pode ter certeza, entraremos nesse jogo das pessoas. Tem pessoas que é intencional, mas tem pessoas que elas vivem por causa disso, elas vivem para entrar numa briga, elas sempre adoram se envolver em brigas. E aí você precisaremos ter um emocional bem forte. Como eu disse aqui, a gente não vai ser bobo, a gente temos que ter o discernimento, o entendimento de saber os momentos que nós temos que exercer o nosso direito, mas vai haver momentos que vai valer a pena eu e você sendo injustiçado, porque nós não sabemos o que a outra pessoa está passando. Como você tem aqui um exemplo simples, talvez a pessoa pisou no seu pé, talvez a pessoa te esbarrou, talvez seu chefe foi mal educado com você, talvez seu namorado, seu marido, seu noivo, talvez seu melhor amigo, talvez seus pais, talvez um dia eles não estavam bem, eles acabaram falhando com você. Aí se você tiver o seu emocional trabalhado, se você tiver empatia dentro de você, pode ter certeza, você vai superar aquela situação de uma forma tranquila. E depois, um determinado outro momento, você vai conversar com aquela pessoa e perceber que ela só não estava num dia bem. Talvez ela não acordou bem, talvez ela estava com um problema dentro de casa. Às vezes a gente tem essa falta de empatia. Este é um exercício que nós precisamos trabalhar muito, a gente precisa treinar muito. Às vezes nós precisamos entender, segundo alguns especialistas, há de 27 a 50 emoções. Será que você está se atentando a cada uma? Será que você se conhece? Um dos exercícios que nós podemos fazer e nós obteremos um grande sucesso, uma grande evolução, um grande desenvolvimento neste tema é o autoconhecimento. Às vezes você nem se conhece. Como eu disse, às vezes você tem esse emocional fragilizado, esse emocional sensível. Alguém trombou, alguém já faltou com a educação com você não quer saber quem é. Você já quer ir para cima da pessoa, você já quer xingar. Mas como eu disse, as coisas não funcionam desta maneira. Às vezes, como eu já relatei aqui uma experiência, você vai cometer um grande erro destruindo um relacionamento que durou muitos anos e por falta de sensibilidade nossa, por falta de entendimento, por falta de ter empatia, de saber lidar com aquela situação, de ter o nosso emocional treinado, de ter o nosso emocional forte, nós vamos acabar destruindo aquela relação e depois ficaremos frustrados porque não vai ter como apagar aquela situação da história. Por isso,
treine o seu emocional, seja uma pessoa inteligente emocional, porque eu tenho certeza, como diz as pesquisas, 80% do seu sucesso está em jogo.